Boa noite. Que delícia poder trazer esse conhecimento para vocês. Que gostoso falar desse assunto. Hoje eu vou falar sobre o chakra cardíaco, Anahata Chakra. Esse chakra é o chakra canalizador dos sentimentos e do amor. É o chakra do caminho do meio. Olhem só, ele está no meio. Eu tenho 3 abaixo, 3 acima. E ele fica bem no meinho. Ele representa quando o ser humano está no meio do caminho da evolução. Demais, né? É um encontro do sagrado feminino com o sagrado masculino. É o equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual. É o encontro da Mãe Terra com a espiritualidade. As nossas raízes e a nossa espiritualidade. É a força que equilibra, mantém e transforma, a força do amor. Já cansaram de ouvir que só o amor transforma, não é mesmo? E olhem só, então o primeiro chakra é o chakra básico. Deixa eu primeiro falar o que são os chakras, né? Os chakras são vórtices. Boa noite, Jéssica. Os chakras são vórtices, como se fossem rodas que giram sem parar. E elas são como uma antena, que elas captam e emitem sinais de energia vital. Então, os chakras são rodas que ficam girando, captando e emitindo energia vital. Aí, o chakra que eu vou falar hoje é o chakra cardíaco, tá? É o chakra da cor verde, que fica aqui bem na altura do nosso coração, no meio do peito. Ele é o canalizador dos sentimentos e ele é o canalizador do amor, do caminho do meio. Lembra que eu sempre falo, o caminho do meio? Ele está no meio do caminho. Ele está no meio do caminho, porque nós temos 3 chakras aqui, ó, abaixo dele e 3 chakras acima dele. Esses 3 chakras, eles estão mais relacionados à nossa base, à matéria. E esses 3 de cima ao mundo espiritual, ao caminho espiritual. Porque aqui é a minha base, né? O chakra básico é o chakra da sobrevivência. Então, é como se você fosse... É mais ou menos quando você é criança, o que você precisa para sobreviver. Ju, boa noite. Sofia, linda, um beijo. O que você precisa para sobreviver? Alimento, moradia, né? Segurança. É isso que precisa. Se alimentar e ter segurança, tá? Aqui é o chakra sexual, né? Na adolescência, que a gente está despertando para a sexualidade, os prazeres da vida, que a gente está tentando se firmar, né, na vida.
aqui é o chakra do poder pessoal, do tesouro, do nosso maior tesouro pessoal. Lembra que eu falei ontem? É o chakra. Aqui é quando você já tem a sua individualidade formada, né? Aqui é o chakra dos seus talentos, dos seus dons, mas também é o chakra do ego. Então, todos esses aqui, daqui do coração para baixo, do cardíaco para baixo, eles estão relacionados à matéria, à base, à nossa formação principal, né? Aí, aqui a gente começa a se abrir para o mundo espiritual. Quando você se realiza em várias coisas na vida, você tá até bem, mas aí você sente que falta alguma coisa e você se pergunta: qual que é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui nessa vida? É o momento que você se abre para o caminho espiritual, que eu vou falar amanhã do chakra laríngeo, que é o nosso poder de expressão, de se expressar, o frontal, que é o nosso terceiro olho aqui, que é o poder da intuição, né? É quando você expande mais a sua consciência, e meu Deus, esqueci o nome. Esse aqui é mais espiritual, tá? Marcinha, boa noite. Então, eu estou falando do chakra que está no meio, né? Que representa o caminho do meio, o canalizador dos sentimentos e do amor. Ele está no meio da evolução do ser humano, o encontro do sagrado feminino com o sagrado masculino, da Mãe Terra com o nosso mundo espiritual. Ele está no meio, né? É a força que equilibra, mantém e transforma. Vocês já ouviram falar que o amor transforma? É isso. É a força do amor, do equilíbrio e da transformação, tá? Então, quem chegou agora, assiste o comecinho depois, tá? Que eu expliquei algumas coisas importantes. É que nem professora, né? Aulinha. Então, quando eles estão em desequilíbrio, quando esse chakra está em desequilíbrio, eles afetam os nossos órgãos, todos os órgãos ao redor, coração, pulmão, né? E aí a pessoa tem problemas respiratórios, problemas do coração, pressão alta, pressão baixa, e também é afetado a glândula timo, que a glândula timo ela é responsável pela defesa, nossa defesa imunológica do nosso organismo, tá? Peraí, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Deixa eu mudar isso. Gente, vocês podem perguntar, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, sei lá, alguma curiosidade, se eu souber, eu respondo. Como eu sempre falo, o estudo disso tudo é muito... Eu adoro estudar tudo isso, só que é muito complexo, então tem muita coisa, tá? E o que eu queria... O que eu fiz uma comparação aqui, né? Olha só. Esse estudo é da tradição, é de uma cultura hindu, né? É um povo que estudava eu não sei, eram muito sábios, né? Esse povo hindu, eles é muito antigo, eles são muito antigos, né? Mais de 5.000 anos. Então eles estudavam isso. E olha só, o caminho do meio, o equilíbrio entre o feminino e o masculino. Olha que interessante, né? O mundo material e o mundo espiritual. Então, eu quero falar duas coisas importantes sobre essa parte do mundo material e espiritual, e também sobre, na constelação, também acontece isso. A gente, Bert Helling, que foi o criador da constelação, né? Que foi o cara que
que ele estudou o ser humano, o comportamento do ser humano, e ele identificou 3 ordens do amor. 3 ordens do amor. Uma delas é você honrar pai e mãe, né? Porque se você, imagina, você veio dessa energia do masculino e do feminino. Então, se você nega um ou outro, né? Se você e quando eu falo negar, gente, não precisa morrer de amor pelo pai ou pela mãe. Você só precisa respeitar e não negar, porque se você está negando, gera um desequilíbrio em tudo, em todos os seus chakras. Além de gerar esse desequilíbrio nos chakras, gera um desequilíbrio no sistema familiar, né? E quando você não toma essa força de pai e mãe, né, dos seus ancestrais, você não consegue caminhar pela vida. Você consegue, claro, você vai pela vida, mas sem essa força. Tem um lado que está capengando. Se eu não aceito um ou outro, ou se eu rejeito os dois, tudo na minha vida é muito difícil. É tudo muito difícil. Eu até consigo, mas é tudo com dificuldade. E vai chegar um momento que você vai falar, meu Deus, consegui tanta coisa, e aí? Eu ainda sinto o vazio. Eu ainda sinto que falta alguma coisa na minha vida. Eu ainda sinto essa falta de realização, né? E é simplesmente essa negação de um ou de outro. Então, tudo, por isso que eu falo para vocês, como que é interessante todas as terapias, porque todas te levam para o mesmo caminho. Mesmo que, boa noite para quem está entrando aí, viu? Mesmo que cada uma fala de uma forma, né? Todas levam para a mesma direção, que é o caminho do meio, o caminho do amor, o amor que equilibra, mantém e transforma, o amor que equilibra, mantém e transforma, né? É que a gente sempre escuta, que só o amor transforma, tá? Então, quando eu estou com esse chakra em desequilíbrio, eu tenho, né, afeta os órgãos que ao redor, pulmão, coração, então doenças do coração, como fala? Hipertensão, problemas respiratórios, na glândula timo, que é imunológico, né? Por quê? Porque o sistema de defesa imunológico, o que ele é, gente? Imagina, pensa um pouquinho. Agora eu tô falando da minha cabeça, tá? O sistema imunológico é um sistema de defesa do nosso corpo. Então, quando eu estou, quando eu me rejeito, quando eu não me aceito, quando eu não me amo, quando eu não tenho atitudes impecáveis comigo, né? Quando eu espero sempre a validação do outro, quando eu não me valorizo, esse sistema, ele responde com as doenças imunológicas. Esse sistema, ele entra em choque, né? Porque daí ele para de funcionar. Entende? Ele para de defender, né? Então, é isso. Aí, esse chakra também ele atua no sistema endócrino, né? Já falei isso. E aí, na parte emocional. Na parte emocional, o que quando eu estou
esse chakra está em desequilíbrio, o que acontece na parte emocional? Irritação, transtorno de ansiedade, taquicardia, frustração, ressentimento, mágoa, desgosto, relacionamentos insatisfatórios. A pessoa está fechada para amar quando esse chakra está. E quando ele está alinhado, o que acontece? A gente tem mais compaixão, fé, devoção, amor, vigor, mais energia vital. A gente tem amor por aquilo que a gente faz. A gente tem uma capacidade maior de entendimento e assim naturalmente de perdoar. A gente tem mais confiança, alegria, uma vida mais equilibrada, né? Então, por quê? Porque eu estou em equilíbrio com a minha energia feminina e masculina, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso também, o caminho do meio. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês. Espera só um minuto, que eu fiquei com inveja. Não, aqui não. Aqui também não. Espera só um minutinho. Não tem. Ai, que pena. Tá. Então, o caminho do meio, né? Eu tenho lá. É importante que eu tenha uma base, né? Um aterramento, uma base forte e uma espiritualidade forte para que eu fique em equilíbrio. Tá? E muitas vezes nós aprendemos, né, a nossa cultura é de que quando você trabalha o lado espiritual, você não pode fazer um monte de coisa, muita coisa é errado, é pecado, e não é bem assim, né? Nós estamos aqui e a gente merece viver uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida. A gente merece materializar, a gente merece ser próspero, a gente merece ter um bom relacionamento, a gente merece ter uma boa casa, a gente merece trabalhar naquilo que a gente quer, a gente merece ter um bom relacionamento familiar, a gente merece ter um bom relacionamento com parceiro, parceira. Então, a gente merece estar plena em todas as áreas da nossa vida. Então, só que isso só nós podemos fazer. Né? Fazendo essa limpeza, essa purificação de todas essas emoções que vocês viram, elas vão desequilibrando, bloqueando os nossos chakras, tá? Então, boa noite. E como que a gente faz para alinhar esse chakra cardíaco? Praticando o amor próprio. Praticando, gente, é uma prática. A gente aprendeu que a gente deve amar o outro em primeiro lugar, que a gente deve dedicar ao outro, que a gente deve fazer tudo pelo outro, né? E não, só que não. A gente deve fazer tudo primeiro para nós. Primeiro eu estou bem, para depois eu ajudar o outro, para depois eu amar o outro, para depois eu, tá? Pra quando eu estiver transbordando amor, aí sim eu posso distribuir esse amor. Praticando o perdão. Praticando paz no coração e alegria. Alegria de viver. Sorrir mais. Eu preciso disso também. Praticar exercícios respiratórios
os pranayamas. Mexer com plantas, ter um animal de estimação, criança, brincar com crianças, tudo isso estimula alinha esse nosso chakra. Mas em primeiro lugar é essa conexão, né, com a nossa Mãe Terra e com o nosso mundo espiritual. É você entrar nesse caminho espiritual. É você ir pelo caminho do meio, tá? Canalizar esse amor, se abrir, ficar mais intuitivo, deixar o coração falar mais alto e não tão mental, sabe? Buscando muito as perguntas, as respostas, tá? Então, é isso. E aí, gente, eu queria falar sobre a cruz. A cruz eu tinha desenhado aqui, mas não deu certo. Peraí, vou pegar um papelzinho aqui. A cruz. O símbolo da cruz também representa o caminho do meio. Olha só. Esse aqui é o nosso plano espiritual. É o nosso mundo, essa linha é o mundo espiritual. Essa aqui é o nosso mundo material. E aqui é o caminho do meio. É o coração, onde elas se unem, é o caminho do meio. Olha que demais, né? Eu já falei isso em outra live. Então, a cruz representa, o símbolo da cruz representa esse caminho do meio entre o mundo material e espiritual, tá? No caminho do meio. Então, eu ando pelo caminho do meio. Eu ancoro, trabalho. Boa noite, Ricardo. Trabalho esse meu chakra básico, né? Que é da sustentação, que é da sobrevivência, mas eu também me abro para o meu mundo, para o mundo espiritual. Aquilo que a gente não vê. Então é ter fé. É aquilo que eu tenho sempre falando. É crer para ver. A gente está saindo desse padrão de pensamento do ver para crer e a gente está entrando no novo padrão de comportamento e de pensamento do crer para ver. Primeiro eu acredito, depois eu vejo. Tá bom? Quer fazer alguma pergunta? Estou terminando agora. Eu acredito assim que a informação mais importante eu já passei aqui hoje. Eu agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem que eu vou responder com muito amor e carinho, tá bom? E até amanhã. Amanhã eu vou falar sobre o chakra laríngeo, que é o nosso poder de expressão. Ricardo, eu acho que tem muito mais gente aqui que entrou e saiu. Eu tô vendo que tá bem ruim a internet. Então amanhã sobre o chakra laríngeo, tá? Problemas de tireoide, todo problema aqui nessa região está relacionado com esse chakra. Então não percam. E se vocês conhecerem alguém que tem interesse por esses assuntos, envia para a pessoa essa live, as outras lives, tá? Então tô falando desde o primeiro chakra, o básico, nas outras lives, tá bom? Boa noite, um beijo, durmam bem e até amanhã no mesmo horário.